Boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante sério. O uso de anabolizantes, que geralmente é feito de maneira excessiva, causando sérios danos à saúde, é o tema do nosso programa de hoje. Recebo para isso o Dr. Ângelo Giacomossi, que é endocrinologista, e Ricardo Costa, que é corretor de imóveis e já fez uso dessas substâncias. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Dr. Ângelo. Boa tarde. Explica para a gente, primeiramente, o que é exatamente o anabolizante. Bom, anabolizantes, eles são hormônios, né? Esteroides que são fabricados por algumas glândulas no nosso organismo, principalmente as glândulas adrenais que ficam acima dos rins, né? E que eles têm o papel fisiológico de multiplicar as células do nosso corpo. Por exemplo, células musculares, células ósseas, dentre outras, né? Então, os anabolizantes são construtores, na verdade, são hormônios que multiplicam as células, que constroem, né, no nosso organismo. Então, eles têm um papel muito importante na fisiologia do nosso corpo. Qual é a situação mais comum a qual é indicada o uso de anabolizante, doutor? Existem algumas pessoas que desenvolvem, por diversas causas, deficiências hormonais. Um exemplo é a deficiência da testosterona, que ocorrem geralmente em homens idosos, nos obesos, naqueles diabéticos, né? E os níveis desse hormônio, então, eles vão caindo no sangue, abaixo de uma faixa considerada normal, e essas pessoas vão tendo prejuízos na sua vida, na sua saúde. Nesses casos, né, quando é feito esse diagnóstico de deficiência hormonal, então há a indicação da reposição desse hormônio para preservar a saúde desse indivíduo. Essa é a única situação na qual esses esteroides estão indicados, né? Mas o hormônio que normalmente possui déficit e que é aconselhado o uso do anabolizante é apenas o testosterona? A testosterona talvez seja o mais comum, mas existe também a deficiência do hormônio de crescimento, que é fabricado numa outra glândula chamada hipófise, né? E o hormônio de crescimento, que a gente chama de GH, ele também é um anabolizante, só que ele não é um esteroide. E algumas crianças, né, a maioria crianças, tem deficiência desse hormônio e tem um déficit de crescimento e de desenvolvimento. Então, nessa situação também há uma indicação da reposição, dessa vez do hormônio de crescimento. E alguns adultos também têm deficiência do hormônio de crescimento. Ainda não é algo totalmente aceito, mas algumas linhas de pesquisa também sugerem que a reposição de hormônio de crescimento, em algumas situações, pode trazer benefício no adulto. Doutor, o corpo é sinônimo de culto. Cada dia que passa, o corpo é mais cultuado por muitas pessoas. O que as pessoas são capazes de fazer para alcançar o objetivo do corpo perfeito? Isso. Essa ideia de que o sucesso, né, o reconhecimento social vem através do aspecto físico, né, ela está permeando realmente a sociedade nos últimos anos. Então, nós temos aí doenças relativamente novas, né, transtornos relativamente novos que aparecem por conta disso. Um exemplo é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, que são geralmente mulheres, as acometidas, que fazem dietas aí radicais, né, com totalmente prejuízo, não saudáveis, né, com prejuízo à saúde, tudo para atender ao culto à magreza. E por outro lado, mais comumente na população masculina, nós temos a vigorexia ou anorexia reversa, né, onde o adolescente, o rapaz, né, geralmente é um adulto jovem, ele tem uma distorção da autoimagem, né? Apesar, mesmo ele estando com a musculatura em crescimento, fazendo musculação e desenvolvendo, ele se acha fraco, né? Ele acha que ele é raquítico, ele se percebe dessa maneira, né? Então, ele, diante disso, para aliviar essa angústia, ele passa a recorrer a esteroides anabolizantes em doses
extrapoladas, né, suprafisiológicas, para aumentar a massa muscular. Aí é onde começam os problemas. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Ricardo, você já fez uso de anabolizantes, não é isso? Sim. Por quê? Acho que na época que eu comecei na academia, né, o meio, o ambiente seduz, né? Acabei entrando pelo crescimento, né, vendo os amigos grandes, né, bem musculosos, e me ofereceram e eu usei. Então te ofereceram, não foi você que foi buscar o uso? Não, era muito fácil, né, naquela época, qualquer farmácia vendia, você ia na farmácia e tomava sem receita, não era como hoje, como o doutor falou, né, que precisa de receita, não, era muito fácil. Como foi essa experiência para você? Olha, o resultado realmente acontece. Você cresce, você fica com mais força, mas de contrapartida tem os efeitos colaterais que aconteceu comigo. Uma das coisas que eu me lembro muito bem era a agressividade. O meu corpo encheu de espinha no peito, nas costas, na cara. Por quanto tempo você fez uso de tomei, anabolizantes? quando eu comecei nos meus 16 anos, fui até os 19, 20 anos. Ah, teve uma longa duração. Fiquei uns 3, 4 anos tomando constantemente. O doutor, ele falou que além de um aumento em massa muscular, ele observou um aumento na força. Então quer dizer que quem usa anabolizante não tem uma melhoria na estética apenas, inclusive na força ele faz. Na força. Ele gera resultados. Sim, porque ele aumenta a proliferação, a multiplicação celular, né? E o aumento da fibra muscular também. Então ele aumenta a força muscular juntamente com o volume, né? E interessante também ele ter percebido a mudança de comportamento, porque o anabolizante esteroide, no caso, ele não vai agir só na musculatura, ele vai agir no corpo inteiro, inclusive no cérebro, modificando alguns aspectos do comportamento, da função mental. Bom, para você saber quais são os principais efeitos colaterais gerados pelo uso de anabolizante, não saia daí. Volto já.